Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Josué. Nós vamos caminhar nos 5 primeiros capítulos e nós vamos tirar ensinamentos. Mas você vai abrir primeiro no capítulo 5, verso 6. 5, Josué 5, verso 6. Eu estava dando uma olhada sobre os desertos do mundo, e um deserto que eu creio que é o mais conhecido é o Saara. Mas eu conheci pessoalmente um deserto que é Israel. O território de Israel é desértico, irmão, é pedra e areia, pedra e areia, pedra e areia. E é impressionante como Israel gerou a capacidade tecnológica e a capacidade, a habilidade humana de transformar o deserto em oásis. Israel é produtor de tâmara para o mundo todo, né? As tamareiras é a coisa mais linda do mundo. Você está andando ali em Israel, em nome de Jesus, você vai com a gente em Israel, amém? Você está andando ali no meio de Israel, de repente você olha, está tudo verde, plantações assim de tamareiras de forma, né? Quebrou até um dito popular que se dizia: quem planta uma tamareira, né, não come tâmaras, porque era uma árvore centenária para dar frutos. Então era outra geração. Eles já descobriram tecnologia para essas tamareiras serem precoces na produção dos seus frutos. Você vê folhas, você vê as estufas com plantio. E eu, estudando outro território, por exemplo, território australiano, que pouca gente escuta falar, mas 85% da superfície australiana é desértica. E eles têm um ousado plano de acabar com o deserto. Quem sabe você precisa ter esse ousado plano para a sua vida. E você ter o ousado plano de acabar com o deserto na sua vida, no nome de Jesus, amém? Essa é a nossa visão hoje. Então a Austrália carrega isso consigo. Ela tem um projeto para transformar o deserto dela em algo produtivo. E vai ser assim na sua vida, amém? Seu deserto vai ser produtivo em nome de Jesus. E quando você passar o deserto, você vai entrar numa velocidade de conquista jamais imaginável na sua história, amém? Se você crê, celebre o Senhor logo nesse começo. Josué 5, verso 6 diz o seguinte: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados que os daria, terra onde há leite e mel. Pula para o verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Você vai pular agora para o verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ainda esse ano você vai comer do fruto da promessa de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa incepção do teu espírito ao meu espírito, e eu te peço que seja como é a tua palavra, seja a minha palavra hoje liberada aqui, que penetre os corações, que nos gere, Pai, em nosso espírito um movimento de transição para aquilo que o Senhor nos prometeu. Todo deserto tem um fim. E Pai, valida a minha palavra profética, porque eu vim anunciar finais de desertos e início de novos ciclos na vida do teu povo, dos teus filhos. Fala conosco e nos abençoa essa noite, no nome de Jesus, amém? Sabe o que você mais pensa no meio do deserto? Eu ouvi isso hoje de algumas pessoas. É impressionante como eu preparei tudo isso e Deus trouxe algumas pessoas para eu atender hoje.
e pessoas que anunciam isso para esse culto. Esse culto já começou bem antes, irmão. Você não tem ideia. Pessoas que eu tinha recebido há 3, 4 anos atrás, no pior deserto que você imagina. Deserto financeiro, empresa fechada, quebrada, os 2 desempregados, depois problema no casamento, outros também da mesma forma, com problema no casamento, com a esposa infértil, com diagnóstico de não poder ter filhos, e as pessoas vieram agradecer pelos milagres e finais de desertos que viveram na sua história. O primeiro casal que eu recebi, infelizmente e felizmente, alegria e tristeza ao mesmo tempo, a esposa passou em um concurso, mas eu enviei, vou ter que enviar, porque vão morar em Brasília, irmão. O deserto da escassez acabou, o casamento está ajustado, a família está abençoada. O outro veio dizer assim: pastor, a minha esposa que era infértil, hoje nosso filho está com 10 meses. Irmão, se aconteceu com ele, se acontece comigo, vai acontecer com você. O seu deserto tem um final, e hoje marca o início do fim do seu deserto. E o que mais nós pensamos no meio do deserto? Que não tem fim. Esse deserto não acaba, não tem fim, eu não aguento mais. Isso é uma mentira do inimigo. Eu vim desvendar para o seu espírito, para a sua mente, para a sua alma, para a sua pessoa, que o inimigo está mentindo para você, dizendo que não há final, que não há luz no final do túnel. A palavra de Deus para você é o que o seu deserto tem um final, e o final já foi decretado pelos céus na sua vida. Amém? Eu quero que você tire lições aí comigo dessa transição, para que você viva esse novo tempo que Deus vai inaugurar na sua vida. Então vamos lá para o capítulo 1 do livro de Josué. A gente já, no capítulo 5, já viu uma breve, que o povo está 40 anos no deserto. A gente não vai ver nos primeiros capítulos por que o povo entrou no deserto. Então, em alguns momentos, de procurar os motivos que você entrou no deserto, de culpabilizar situações, pessoas, de não se perdoar. Se você quer sair do deserto, você, claro, tem que saber por que você entrou, mas isso não pode habitar em você. Esse não pode ser um pensamento fixo, porque senão você vai ficar girando. O seu pensamento e as suas forças é para investir no aprendizado do deserto e na preparação do novo tempo que você vai chegar. Então aprenda rápido, e depois que você aprende, o resto do tempo é preparação para o tempo de abundância e prosperidade que Deus tem preparado para você. Então pare de se culpabilizar, pare de transferir a responsabilidade para os outros. Quem vai entrar na terra prometida é uma geração que não coloca a culpa em ninguém, é uma geração que assume a responsabilidade de mudar a mentalidade do histórico dos seus pais. Enquanto os pais morriam no deserto se culpando, querendo voltar para o Egito, e insatisfeito com as limitações do deserto, quem tinha a mentalidade nova estava celebrando o maná. Era pouco, era diário, mas tinha um coração grato. Se você tem pouco, é diário, seja grato pelo que você tem. A gratidão é a preparação para a prosperidade. Quem é grato prospera, quem é grato avança, quem é grato valoriza o que tem. Então valorize os pequenos avanços no deserto, valorize a esperança que o seu deserto tem fim, e comece a profetizar. Eu pensava que não tinha fim, mas hoje Deus me deu uma palavra: meu deserto tem um final. Quem sabe está mais perto do que você imagina, e a sua murmuração te fez não perceber que você está às portas das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Primeiro ensinamento que a gente tem que ter é que o deserto não é local de habitação, é local de preparação.
é local de refino, é local de ajustes, é o local de fortalecimento. O deserto não é para você morrer, o deserto não é para você se acabar, o deserto é um treinamento para quando a prosperidade chegar, o tempo favorável chegar, você vai fluir, você vai saber como fazer, e você vai saber lidar com as situações adversas. Outros desertos vão querer te invadir, mas o deserto anterior te habilitou com sabedoria, e você vai se desviar. Então, se você está passando por um deserto hoje, prepare-se no deserto. Diga, deserto é local de preparação e não de habitação. Você não nasceu para morar no deserto, você nasceu para morar na terra prometida que emana leite e mel. Você não nasceu para ter um casamento desajustado, você nasceu para ter uma família de paz, você não nasceu para ser uma pessoa quebrada, você nasceu para ter uma vida próspera, você não nasceu para ser moribundo, você nasceu para ser uma pessoa de espírito alegre em nome de Jesus. Olha, o que começa a acontecer com o povo quando está prestes a sair do deserto, a finalizar essa etapa da vida. Nós vamos encontrar no verso 3 do capítulo 1, no verso 5 e no verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor diz a Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Olha o que ele diz no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E no verso 13, ele diz o seguinte: lembrem-se da ordem que Moisés, servo de Deus, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. Olha, Josué está aprendendo a assumir promessas que eram de Moisés. Você precisa aprender a assumir as suas promessas. O Novo Testamento significa a transmissão das promessas que estavam sobre Jesus, agora estão liberadas sobre a igreja. Se você é a igreja do Senhor, você carrega as promessas de Deus para a sua vida. Pessoas que querem sair do deserto e vão finalizar o seu deserto, elas se abraçam com a promessa do Senhor, elas têm esperança. É o que Deus está ensinando a Josué e ao povo. Olha, vocês viram o que eu prometi a Moisés? Será que só valia para Moisés? Não, vale para vocês também. Lembre-se do que eu prometi para eles. Eu disse: aonde colocarem a planta dos pés, eu darei como herança. Moisés já não está mais com vocês, mas a promessa está sobre vocês. Eu vim te dizer que as promessas de Deus estão sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios e sobre a sua vida. Amém? Abrace as promessas de Deus, anote, coloque estampada nas paredes do seu quarto. Você precisa ter isso, irmão, porque nós ficamos fortes no deserto. Se eu sei da promessa, eu sei que o deserto tem um final. As pessoas que não caminham debaixo de esperança, nem debaixo da promessa, ficam perdidos no meio do deserto. Ficam girando em torno de si mesmo, em torno do seu orgulho, em torno das suas debilidades, em torno dos seus erros e defeitos. Você nasceu para progredir e avançar, e as promessas de Deus são garantias que você vai avançar e vai romper no nome de Jesus. Amém? Verso 11 nos ensina algo poderoso. Olha o que Deus diz a Moisés. Josué diz ao povo. Assim Josué ordenou ao povo, verso 10, verso 11: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias
atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Olha que coisa maravilhosa. O deserto tem que ser um local de você preparar as provisões para a terra da promessa. Mas pastor, no deserto eu encontro provisão? Encontra sim. No deserto é que você vai aprender a não ser ansioso. No deserto é que você vai aprender a ter um espírito alegre, mesmo contra as circunstâncias. As circunstâncias vão dizer não, e o seu espírito vai dizer sim. Isso são provisões. Você precisa ter provisões, sabe, sentimentais. Você precisa resolver os seus sentimentos, você precisa dar ordem à sua carne, você precisa, sabe, criar uma provisão de disciplina, você precisa criar uma provisão mental, você precisa se preparar. Você no deserto se prepara também com provisões financeiras. No seu pior deserto, você tem como acumular riquezas, juntar riquezas, para que você invista no tempo de prosperidade. Eu estava aconselhando agora há pouco, e dizendo, olha, vocês estão bem agora, tem que acabar com a mentalidade de miséria. Qual é a mentalidade de miséria? É quando você não tem nada e começa a ganhar alguma coisa, o que é que você começa a fazer? Gasta tudo e se endivida mais do que ganha. É uma mentalidade de miséria, sabe? A fome é tão grande que você quer comer ou gastar mais do que pode. Não, se você não já sabia viver com aquele valor restrito, melhora um pouquinho e começa agora a se preparar para a estação de prosperidade. Começa a ter uma reserva, porque Deus vai enviar oportunidades e os preparados vão romper e vão avançar. Use o seu deserto como preparação espiritual. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, eu não tenho oportunidade em canto nenhum. Ok, leia a palavra, tenha mensagens escritas. Se você tem um chamado para pregar uma palavra, a oportunidade vai te encontrar. As oportunidades buscam os preparados. E o deserto tem que ser esse local de preparação. E é o melhor lugar, irmão, se preparar quando não é visto. Porque se preparar quando está exposto, eu vou lhe dizer uma coisa, é difícil. Eu fui preparado sendo exposto. Essa é a característica e mentoria do bispo Fabrício. Ele olhou para mim um dia e disse, amanhã você prega. Eu? É na pressão, amém. Por quê? Porque Deus sempre me forjou na pressão. Minha vida, irmão, minha vida sempre foi de pressão. E hoje a pressão nem, sabe, a pressão para mim é um motivador. Eu já não sei fazer nada sem pressão, então eu aprendi a botar pressão em mim mesmo. Então por isso que eu me desafio, por isso que eu me estico, porque é a forma que eu produzo, é a forma que eu consigo tirar o melhor de mim. Aonde eu aprendi isso? No deserto. No deserto você tem que aprender que o deserto tem que tirar o melhor de você e não o pior de você. Se o deserto te fizer manifestar o pior, eu vou dizer, seu deserto vai durar 40 anos. Misericórdia, eu repreendo essa palavra. O deserto tem que tirar, diga, o deserto tem que tirar o melhor de mim. É onde você vai ser manso. Porque se continuar irado no deserto, irmão, vai abrir um buraco no chão e vai ser comido de bicho. Não foi assim quando se revoltaram contra Moisés? Os filhos de Corá se revoltaram contra Moisés. Por que é que você é líder? Espírito rebelde. Se você não tratar o seu espírito rebelde, questionador no deserto, irmão, o deserto vai te engolir. O deserto tem que nos preparar, sabe o quê? Em processo de obediência. Porque o difícil não é se tornar próspero. Muitos de nós aqui, eu estou vendo a cara da prosperidade, eu estou vendo pessoas milionárias aqui. O difícil é se manter próspero.
O difícil é se manter no sucesso, o difícil é se manter santo, o difícil é se manter manso, o difícil é se manter obediente em Deus, o difícil é se manter constante. É muito bom, irmão, correr 100 metros, mas manter a mesma velocidade durante 21 quilômetros, você não tem ideia como é difícil, só quem já correu. E é o deserto que tem que nos preparar para isso. Diga, o deserto é local de provisão. Só que nós queremos as provisões visíveis. As provisões visíveis são manifestação das provisões invisíveis. É no deserto que eu tenho que desenvolver um espírito vitorioso. Ninguém vê isso. Ninguém vai celebrar. É no deserto que eu aprendo a ser perseverante e constante. É no deserto que eu adquiro um espírito inabalável. É no deserto que eu aprendo a juntar pouco para o muito Deus me colocar. São coisas que são imperceptíveis, mas as coisas imperceptíveis vão trazer um romper para as perceptíveis. A Bíblia diz claramente que não existe nada em oculto, não existe nada no secreto que não vai ser visto. O que é que você está construindo em secreto? Se for coisas boas, vai se tornar visíveis e vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Você vai ver no texto, no capítulo 1 e nesses 5 capítulos, Deus falando com Josué o tempo todo: seja forte e corajoso. O que é que Deus está ensinando para ele? Tenha provisão mental e psicológica. Não, ele está só dando uma palavra. Não, ele está lhe ensinando a você desenvolver. Isso é uma provisão, irmão. Quem tem cabeça boa é melhor do que dinheiro. Quem tem cabeça boa é melhor do que qualquer conquista na vida, porque mesmo que você não tenha, você vai permanecer firme, e quem permanece firme e constante, o destino é a vitória, e você é destinado a vencer no nome de Jesus. Um vencedor tem que ter mentalidade vitoriosa. E tem um homem que me ensina bastante, que é da minha época, a geração nova só escutou falar, mas eu até te estimulo, você assistir os documentários sobre Ayrton Senna. Para mim, é um dos caras que mais me inspiram com mentalidade vitoriosa. É impressionante a mentalidade dele. Ele só pensa em vencer, ele só projeta, ele não perde tempo com os obstáculos, mas ele perde tempo como resolver os obstáculos e passar a linha final vitorioso. E essa é a nossa mente, mente de vencedor tem que ser uma mente vitoriosa, amém? Essa é uma provisão que Deus tem para você. No verso 7, no verso 16, é muita coisa para falar, ainda estou no capítulo 1, daqui que eu chego no 5, vamos lá, verso 7 e verso 16, ele diz: somente seja forte e corajoso. Só que a gente só se atenta a isso, né? A gente fica dizendo: seja forte, seja corajoso, estampa nos carros, tá no nosso iPad, tá anotado. Não, mas eu quero que você se atente com B desse versículo. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus não está dizendo que a sua vitória ou o seu sucesso depende de você ser forte e corajoso. Eu conheço um monte de gente forte e corajosa que é decepcionada, que é frustrada e que é fracassada, mas é forte e corajoso. A sua vitória não está na sua força nem na sua coragem. A sua vitória está na sua obediência. É você não se desviar da palavra de Deus, irmão. Não adianta nenhuma vitória fora do processo e da vontade de Deus. Toda vitória fora do processo de Deus, por mais bela que seja na sua vida, é uma derrota.
É uma derrota. Eu tenho orações desafiadoras, você já me ouviu a falar alguma delas, e eu tenho uma delas, eu oro: Deus, não me deixa prosperar no erro, não me deixa ter sucesso fora da tua vontade, mesmo que seja bom, mesmo que seja lícito, mas se não convir para a minha vida, nem para o meu ministério, nem para a minha família, eu não quero prosperar nisso. Tem gente, irmão, que ama prosperar no erro. Tem gente que se aliança e sabe como tem que conduzir uma aliança. Sabe qual é o processo da aliança? E faz questão de não casar. E faz questão, já tem uma vida de casado. E faz questão, aí não entende porque não rompe. Tem gente que sabe que a prosperidade está na concordância do lar. Marido e mulher concordando. E aí não rompe, não avança. É uma confusão dentro de casa, e se matando de trabalhar lá fora. Aí eu escuto das pessoas que saíram do deserto: pastor, depois que a gente se alinhou em casa, tudo prospera. Porque um lar dividido por si se destrói, mas um lar em concordância, a manifestação poderosa de Deus, e algo maior do que os dois tentam construir vai ser liberado, porque Deus vai agir. Quando Ele age, coisas maiores acontecem em nome de Jesus. Eu vim te dizer hoje, irmão, que o seu deserto chegará ao final. Ele tem um fim, amém? Você está recebendo aqui os ensinamentos? Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, eu não vou me atentar a versículos. O capítulo 2 é uma capacidade que nós temos que desenvolver. Josué já sabia que a terra Deus tinha prometido, não já sabia? Deus reforçou e disse: as promessas de Moisés estão sobre você. Deus deu a direção, o seu sucesso. Você será bem sucedido se você obedecer, nem se desviar para a direita ou para a esquerda. O seu sucesso está em, no deserto, você gerar provisões. Não foi isso? Sabe o que Josué faz? Vai espiar o nosso sucesso, vai espiar a nossa vitória, vai espiar a nossa promessa. Ele manda espias. Você tem que aprender isso. Você pode estar no deserto, mas você tem que espiar, flertar, namorar com a sua promessa. Seja louco, irmão, está endividado, está para ser colocado para fora de casa porque não consegue pagar o aluguel, mas se Deus tem uma promessa de uma casa para você, irmão, começa a procurar anúncios para comprar casa e começa a visitar. Vai espiar, irmão, você não paga nada para espiar. Começa a namorar, sabe? Às vezes eu entro assim, irmão, eu vou ali, eu digo: eu quero fazer test drive nesse carro. Aí a pessoa diz: será que esse homem tem dinheiro para pagar? Eu disse: rapaz, eu não, mas meu pai tem. No dia que ele resolver fazer um Pix celestial para mim, eu estou comprando. Você precisa espiar o seu sucesso. Isso é tão forte que, por exemplo, os coaches se apoderaram da palavra de Deus, e eles mandam fazer o mural dos sonhos. Nada mais é do que espiar a promessa de Deus. Já está na Bíblia há muito tempo. Eles estão querendo ensinar o que Deus já nos ensina. O problema é que nós, povo de Deus, temos a maior motivação do mundo. Sabe o que? A maior motivação é que Cristo já morreu na cruz, e aquele que nos condenava já não nos condena mais. O sacrifício dele é suficiente para a nossa vida ser abençoada. O sacrifício dele é suficiente para você entender que o seu deserto tem um final. Levante sua mão e profetize: o meu deserto tem um fim. Você tem que aprender a espiar o seu futuro. A minha família não está turbulenta. Começa a se reunir com famílias equilibradas. Começa a ouvir, viver com elas. Você está espiando o seu futuro. Você está espiando a sua promessa. Não, Deus tem no meu coração, está colocando eu abrir uma empresa, Deus ser empreendedor. Começa a visitar empresas, começa a conhecer empresários aqui que já vivem no seu ramo. Eu faço isso, irmão.
eu vou fazer uma prova de triatlo em novembro. Eu estava correndo a semana passada com uma mulher chamada Edla Lopes. É uma senhora já, e ela carrega o que eu quero. Ela já, eu acho que já mais de dezenas de Ironman. Ela já tem uma idade já mais avançada do que a minha, e ela tem longevidade no esporte, tem saúde. A filha dela já compete nas Olimpíadas. A Olimpíada passada ela participou da prova de triatlo. Sabe o que eu fiz? Quando eu vi o grupo ali, que ela estava lá no grupo, e a gente ia sair para correr, sabe o que eu fiz? Eu colei nela. Eu fui espiar o meu futuro. E é impressionante, olha o que acontece quando a gente espia o nosso futuro. Eu estou no deserto ainda, irmão, mas eu estou espiando a promessa, amém? Olha, Deus vai dar novas estratégias. Foi espiando o deserto que eles se encontraram com Raabe, uma prostituta, e ela deu o projeto de como ia se invadir Jericó. Quando você começar a se movimentar, mesmo no deserto, espiando a sua promessa, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar conexões, Deus vai ampliar o teu olhar, Deus vai enviar recursos, e você vai sair do deserto, porque Ele tem um final, e você vai entrar na estação da promessa. Quando eu espio o meu futuro, significa que eu não paro de sonhar, que eu estou pesquisando, que eu estou me conectando a pessoas novas, que eu estou buscando oportunidades novas, porque, irmão, uma coisa eu tenho certeza: oportunidades vão surgir para você. Esteja atento, esteja atento. Diga: eu vou espiar o meu futuro, e eu vou gostar do que eu vou ver. Olha, e o que é interessante é quando os espiões vão lá, eles assumem uma aliança com Raabe. Raabe diz: vai botar uma fitinha lá e dar estratégia, mas que na invasão livre ela. Nessa sua caminhada, aprenda algo. Se você quer viver uma vida próspera, honre a sua palavra, honre as suas alianças, cumpra as suas promessas. Se você cumprir suas promessas, se você for uma pessoa séria, se você for uma pessoa honesta, custe o que custar. Irmão, eu tenho medo, eu tenho temor de assumir um compromisso com alguém. Eu aprendi algo: eu só assumo um compromisso que eu consigo realizar. Por isso, se você receber um não, é minha incapacidade de não atender a sua expectativa. Por isso, eu prefiro dizer não, porque se eu não tiver capacidade de honrar com a minha palavra, irmão, a palavra, olha que coisa poderosa. Quando nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós falamos em nome de Jesus. Quando você ora dizendo o quê? Em nome de... Então a sua palavra carrega o peso da palavra de Jesus. Eu tenho temor quando eu subo aqui: Senhor, eu estou falando em teu nome. Eu tenho temor quando eu profetizo o final do seu deserto, porque eu estou falando em nome de Deus, irmão. Não é em nome do Davizinho lá de São Luís do Curu, não. Lá de Paracuru, não. Não é o nome do Davizinho que morou no São João do Tauape, não. Não é no nome de Deus. Se eu não honro a minha palavra, como eu vou honrar a palavra de Deus? Aprenda isso. E isso é que o deserto tem que nos ensinar, irmão. Que você prometer no deserto, cumpra. Até hoje, eu pago um preço muito caro por palavras que eu entreguei. Eu trabalhei em uma empresa durante 8, 9 anos, e eu sempre fui assim. Eu trabalhei como propagandista, mas recebia como estagiário. Aí eu fui promovido para propagandista, só que na execução do cargo, eu era gerente distrital, mas recebia como propagandista. Depois eu fui promovido a gerente regional, recebendo como gerente distrital. E um dia o meu diretor chegou para mim e disse: tu se incomoda com essa situação? E não, você vai botar a empresa na justiça. E eu lembro que eu disse assim: se eu estou nessa condição, eu estou aceitando essa condição, porque a empresa está acreditando em mim, investindo em mim, e eu jamais colocarei a empresa na justiça. E eu passei por um processo de perseguição,
Fui demitido da empresa. E a primeira coisa que bateu na minha porta foi um advogado, e ele fez os cálculos. E todo advogado trabalhista faz os cálculos, ele pede no céu para ver se a gente recebe pelo menos na terra, né? Mas aí o que é que acontece? O da terra, tá um advogado ali só rindo, né, de mim? Os advogados me perdoem, mas tá certo. Se não fosse eles, a gente não tinha os nossos direitos validados. O da terra, para mim, era o céu. Eu disse, quer dizer que esse aqui, porque ele disse, olha, esse aqui você tem direito, esse daqui não tem como o juiz não dar. E eu disse, meu Deus, só em cifras de hoje já é muito dinheiro. Imagine há 20 anos atrás, 200 mil reais há 20 anos atrás, você tem ideia do valor que valia agora. Eu abri mão disso. Eu disse, eu dei a minha palavra. Eu passei 8 meses de escassez para honrar a minha palavra. Mas Deus ama, abençoa e exalta pessoas de palavra. Amém? Aprenda no deserto a honrar a palavra. Deus vai te dar saídas por meio de situações improváveis. Fique atento no deserto, espie o seu futuro. Aonde imagina que o término do deserto seria através de uma estratégia, de um plano dado por uma prostituta? É improvável. Uma pessoa improvável vai te dar um conselho, mas esse conselho vai ser divino. Uma pessoa improvável vai te apresentar outra que vai ser ponte para o teu destino. Se você for uma pessoa esperançosa que Deus tem um futuro bom para você, Deus vai usar situações improváveis para cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Capítulo 3. Olha, capítulo 3, ele já começa um processo de transição. É a travessia do Jordão. Tem gente que se perde na transição. A gente tem que aprender que a transição ainda faz parte do deserto. Porque se você não fizer a transição bem, eu aconselho muito bem pessoas dizendo, pastor, eu quero empreender. Pessoas estáveis no trabalho. Eu disse, ok, seja prudente na sua transição. Prepare-se para a transição. Tem gente que não se prepara. Como eu me preparo para uma transição? Junte 10 vezes o seu sustento mensal, para você passar 10 meses sem receber 1 centavo de faturamento da empresa, porque a empresa não vai começar a te pagar o que você ganhava, ela vai ter um retorno de 2 anos para lá, irmão. Então, não pense, não caia nesse canto. Não pense que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar 3 vezes mais. Não, eu estou cansado de trabalhar para os outros, porque você vai ficar 10 vezes cansado para trabalhar para você. Porque você vai ter que pagar o seu salário, com o suor do teu trabalho. Porque se você não produzisse na empresa anterior, teu chefe ia te pagar, no final do mês estava garantido. Mas amém, o que Deus tem uma empresa para você, Deus tem um acesso, uma prosperidade para você, mas aprenda a fazer processos de transições. Tem gente que entra em um deserto porque não sabe fazer as transições para a estação nova, mas nós estamos aprendendo isso aqui hoje no nome de Jesus. Como eu faço uma transição? Verso 5, a Bíblia fala, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha. Irmão, nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida de separação com Deus, um particular com Ele. Se santificar, irmão, é dizer, eu não vou desvirtuar da centralidade da minha vida. Não vai ser o dinheiro que vai tirar a minha espiritualidade com Deus. Não vai ser, sabe, porque às vezes é o problema que nos traz de volta para ter Deus no centro da nossa vida. E quando o deserto é resolvido, irmão, como eu vejo gente dizendo assim, pastor, eu estou encalhado há 10 anos. Começa a namorar, domingo não está mais no culto. Aí existe, sabe, um X9 hoje,
sabe? Alguém que denuncia e aponta, sabe o que é? O Instagram. Aí domingo, 5 horas da tarde, podendo estar adorando a Deus, porque quando estava solteiro aqui era quebrantado, quando estava quebrado, falido, irmão, rodava, e agora, irmão, está em Guaramiranga. Está passeando, está viajando. Não que a gente não possa fazer isso, mas tirou Deus da centralidade. O que é que Josué está dizendo ao povo? O principal tem que continuar sendo o principal, quer seja na escassez ou na prosperidade, quer seja na saúde ou quer seja na doença. O principal é uma vida em santidade com Deus, irmão. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Nós vamos viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus é Maranata, ora vem Senhor Jesus. O melhor de Deus é a salvação, o melhor de Deus é uma vida em santidade. Porque quando nós andamos em santidade, numa vida com Deus, a Bíblia diz que o Senhor fará maravilha em você. Amém? Você pode dizer, Deus vai fazer maravilhas em mim no nome de Jesus. Verso 6 ele diz, olha, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Nós temos que colocar Deus na frente das nossas coisas, na frente dos nossos negócios, na frente dos nossos problemas. Ele está ensinando como sair do deserto, como eu saio do deserto, quando eu coloco Deus como prioridade, quando eu coloco Deus em tudo na minha vida. Nós temos que acabar a maior mentira, sabe, que os romanos trouxeram, a filosofia trouxe, que é o que? É departamentalizar o homem. O homem é departamentalizado, viu? Não, eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida relacional, eu tenho uma vida espiritual. Não, você é você é espiritual trabalhando, você é espiritual no casamento, você é espiritual cuidando dos seus filhos. Se você departamentalizar, se você separar em áreas da sua vida, vai ter um local onde você vai ser só a misericórdia, irmão. Ninguém faça negócio com você, porque você vai dar testemunho imundo. Porque, não, no meu negócio, pastor, o senhor sabe, né? Tem que dar um jeitinho, não é pecado do mesmo jeito, irmão. Santifique-se no seu negócio, porque você é o mesmo aqui. Mas na igreja, em casa, só não chama a mulher de meu amor. O resto, tudo que é de nome, os bichos crescem no casamento. O volume, no namoro era meu amorzinho. Aí depois que começa a brigar em casa, o volume aumenta, parece que amplificou a voz. Não, irmão. Quando Deus está dizendo assim, olha, passe os sacerdotes na frente, Ele está dizendo, olha, a sua vida com Deus, Deus tem que estar na frente de todas as coisas. E uma vida sacerdotal é uma vida onde você traz a responsabilidade sobre os seus ombros. A responsabilidade de interceder pela sua família é sua. A responsabilidade de interceder pelos seus filhos é sua, pela prosperidade, por essa igreja. A responsabilidade de interceder pela minha vida é minha. Não terceirize para mim a responsabilidade de orar pela sua vida. É sua. Verso 7, outro ensinamento. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todos de Israel, para que saiba que estarei com você, como estive com Moisés. Não sei se você está recebendo o que Deus está falando com você. Deus está dizendo, vai chegar o tempo que Ele vai te exaltar, para Ele mostrar que Ele está com você, para Ele mostrar o que Ele construiu no teu interior, para Ele mostrar que a tua resiliência forjada no deserto vai exaltar e fazer o nome dEle grande, irmão. Nós temos, sabe, que entender que a nossa vida vale mais do que palavras. Às vezes a gente está dizendo, a glória é para Deus, a glória é para Deus, mas o comportamento dá glória para o diabo. O falar dá glória para o diabo, e a gente cria esse jargão. Não, glória para Deus. Não, Ele está dizendo, olha Moisés, pela exaltação da sua vida, eu vou apontar para a minha glória.
Deus vai te fazer grande para você apontar para a glória dEle. Então, irmão, comece aí a exaltar o nome do Senhor, porque chegou o tempo dEle te exaltar no nome de Jesus. Eu tenho muita coisa para falar. Você me dá mais meia hora? Verso 17, ele diz: os sacerdotes que carregam a arca da aliança. Diga, sacerdote carrega a arca da aliança. Você sabe o que é isso? É responsabilidade sua carregar a presença de Deus. Não terceirize para ninguém, é nos ombros. É responsabilidade sua vir para a igreja. É responsabilidade sua juntar a sua família e digo, vamos orar. É responsabilidade sua dizer, vamos fazer um propósito de jejum para a gente sair do deserto. É responsabilidade sua criar um movimento espiritual. Assuma a sua responsabilidade de sacerdote, que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer parar o fluxo normal. Diz, quando a arca para no Jordão, cria 2 paredes de água, assim como parou o Mar Vermelho, o Jordão parou. Irmão, situações naturais vão parar para o sobrenatural se manifestar na sua vida, porque o seu deserto chegou no fim. Aleluia! Agora existe algo que é muito importante. Ele diz que os sacerdotes ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Sacerdote só se movimenta, só usufrui da bênção depois que todos estão abençoados, depois que todos estão livres. Quando sua esposa estiver bem, você usufrui. Quando seus filhos estiverem bem, você usufrui. Esposa, quando seu lar estiver bem, você usufrui. Nós não podemos perder o posicionamento, irmão. A gente tem que ficar de pé, posicionados em cobertura, que vai chegar a hora do fluir de Deus para a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4. A palavra de Deus tem tanto ensinamento nesse capítulo 4. E o maior ensinamento é criar memórias. É o capítulo sobre memorial. Diga, eu preciso criar memórias. Pessoas sem memórias são pessoas sem futuro. São memórias que constroem o nosso futuro. Como memórias ajustadas. Ele está dizendo aqui, e eu vou correr, você vai ler e estudar esse texto em casa. Ele diz para cada um da tribo pegar uma pedra e colocar nas costas. Sabe o que é isso? Memória de sofrimento. Memória de sofrimento, sabe para quê? Para você não entrar no deserto que você está hoje. Você tem que lembrar dos dias que faltou dinheiro, que você não tinha saída. Você tem que lembrar no dia que você adulterou, caiu, que quase você perdia a sua família e foi Deus que restaurou. Quando a tentação vier de novo, você vai trazer a memória. Aquela pedra pesou. Eu não estou aguentando. Você tem que trazer memórias do erro que você tomou profissionalmente, porque você foi arrogante com um chefe, orgulhoso em uma situação e não soube baixar a cabeça. E aí você tem que lembrar que, como eu, passei 8 meses desempregado para Deus tratar o meu orgulho. Eu tenho memórias, eu carreguei pedra nos ombros, irmão. Eu já passei por situações piores do que eu tinha passado no passado. E eu disse assim: vou me submeter, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é de eu me humilhar agora, eu vou me humilhar, porque eu sei que quando eu me humilho na mão do Senhor, chegará o dia da exaltação. Se é isso que eu tenho que passar, eu vou passar sorrindo, eu vou passar olhando, com a cabeça erguida, porque eu quero ver a terra da promessa, porque meu deserto tem um fim. Diga, eu tenho que ter pedra nos ombros. Pedras são memoriais na Bíblia. Onde você vê que pega pedra, ele levanta um altar, ele constrói um memorial. E outra coisa, irmão, nós temos que ser pessoas fortes. Fracos não vencem.
olhe para o mundo, está vivendo hoje. Eu ainda vou falar muito disso. Mas a desconstrução agora é dos homens. Porque homens fracos, sociedade fraca. Sociedade fraca, governo dominante forte. Aí, em vez da gente conquistar, nós vamos ser dominados. Então, a desconstrução cultural é um investimento para que os homens sejam afeminados. Homens afeminados, homens que não são machos, não vão reproduzir. E uma sociedade que não reproduz, não cresce. Homem é para aguentar porrada, homem é feito para carregar força, irmão. Nós temos que assumir a responsabilidade das nossas casas e proteger nossas mulheres. Sabe, tem responsabilidade que é peito de homem. Tem coisas, broncas que eu não levo para minha esposa. Eu levo as coisas boas. Depois que tiver vencido, eu disse: olha, nós passamos por isso. Ela disse: foi, e tu aguentou tudo sozinho. Eu disse: aguentei por amor a você. Nós temos que, sabe, aguentar o tranco. Sabe, a gente... Homem chora, amém? Mas chora na presença do Senhor. A gente chora na presença de Deus. Depois enxuga os olhos e diz aqui: pode vir, irmão. Sou eu e o Senhor. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Sabe, temos que aguentar o tranco, irmão. Essa igreja é a igreja de homens fortes, amém? E segunda-feira você vai estar no Hombridade e vai trazer alguém no nome de Jesus. Temos que ser pessoas que carregam peso, a responsabilidade. Temos que aprender a suportar no deserto. Se você não suporta o deserto, como você vai aguentar a bênção tamanha que Deus está para liberar sobre você? A Bíblia fala, o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com os braços cheios de feixe. A colheita é grande. Se você não for forte no deserto, você não vai suportar a colheita na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está te fazendo forte, porque a bênção é grande. E Ele nos ensina a construir um memorial antes, durante e depois. Lê o texto depois. Ele vai dizer assim: pedras nas costas, memorial do sofrimento, da dor, das aflições, da angústia, para você entender que Deus é Ebenezer, é Ele que te livrou, e Ele que te trouxe até aqui hoje, e Ele que vai te levar para a terra da promessa, para o tempo de prosperidade. Aí ele diz: pega a pedra agora e coloca no meio do Jordão. Memorial no centro, memorial no presente, no que eu estou vivendo. Rapaz, hoje eu só estou comendo porque Deus me deu o maná de hoje. Rapaz, eu estou alegre, só eu e Deus, nós sabemos como eu estou alegre, porque há tempos atrás eu estava acabado. Memorial, eu estou alegre, eu estou entusiasmado, porque é Deus que está comigo. Memorial durante o Jordão. Aí depois ele diz assim: agora peguem as pedras do meio e construam um memorial em Gilgal. Depois, Deus está dizendo: você precisa ter a memória que eu estive com você no passado. O mesmo Deus que esteve com você no passado está com você hoje e estará com você todos os dias da sua vida. Por isso que seu futuro é maravilhoso no Senhor. Você pode fazer um barulho aí, irmão. Verso 12. Tem gente que está no deserto, está dizendo: eu estou cansado, eu não aguento mais. Acaba com essa murmuração agora. Porque quando você disser que você não aguenta mais, Deus vai mandar mais para provar que você aguenta muito mais do que você está passando hoje. Olha para tempos atrás, você estava dizendo a mesma coisa, não estava? Você aguentou mais? Aguentou. Quanto tempo você vai mentir para você mesmo, dizendo que você não aguenta mais? Porque nosso Deus não falha. Ele diz: o que Ele libera sobre nós é na proporção que a gente consegue suportar.
Então entenda que você pode suportar, se alegre, porque senão Deus vai ficar mandando mais. O deserto que era para ser 40 dias, vai se tornar 40 anos, porque você ainda não entendeu que Deus te fez forte. Quantas vezes Ele vai dizer, seja forte, seja corajoso, e você está dizendo, Deus me faz forte, e Deus está dizendo, seja forte, eu já te fiz forte. Porque no verso 12, Josué chega e diz assim, se prepare para lutar. Tem gente que está pensando que o final do deserto acabou a luta. Não, o final do deserto é a preparação para lutas maiores que virão. Só que as lutas do deserto não têm recompensa, não tem retribuição, não tem retorno. A pior coisa que tem é você se esforçar e não ver retorno. É você, sabe, se dedicar a uma empresa, chegar no final, só dá para pagar os funcionários, não dá nem para pagar uma pizza para a família, irmão. Misericórdia. É você, sabe, se desgastar, se investir no casamento e aquela outra pessoa não mudar. Quando você não tem um retorno, isso dói. Mas no tempo da promessa, significa que as lutas vão ser maiores, mas as recompensas vão te seguir. Por isso você tem que estar preparado para lutar. Por isso que você tem que sair do deserto forte, porque eles saem do deserto e eles vão derrubar Jericó, uma cidade altamente preparada e fortalecida. Só que quando você ouve o discurso de Raabe, Raabe diz, eles já entenderam que Deus está com vocês, e eles já sabem que eles foram derrotados. Entenda, se prepare para o tempo de prosperidade, porque o anúncio da sua vitória já chegou aos seus inimigos. Os seus inimigos já foram avisados, você está chegando no tempo da promessa em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, você pensava que ia chegar de tempo de descanso, né? Prepare-se. Você vai lutar guerras maiores, mas agora você vai receber a recompensa no nome de Jesus. Vai ter recompensa. Levante sua mão e diga, vai ter recompensa. Capítulo 5. E aí eu chego no final. Capítulo 5 é o capítulo de que não tem mais volta. Deus já apontou sua promessa, não tem mais volta, amém? O deserto chegou ao final, não tem mais volta, amém? Amém. Quando o deserto chega no fim, irmão, Deus não quer que você volte para Ele. Quando ele chega ao Gilgal, que é a primeira cidade logo depois, Deus dá uma orientação a Josué: pega a faca e circuncida todo mundo. Eles não eram circuncidados ainda, os filhos não eram circuncidados. Ok, mentalidade nova, mas existem conselhos velhos que não perecem. O conselho da aliança, o conselho da fidelidade, o conselho do amor são antigos, mas nunca perderam a validade. Deus está restaurando o casamento, Ele está dizendo, seja fiel. Esse conceito é velho, mas ele ainda é atual e continua na moda dos céus. O que Ele está dizendo agora? Olha, assuma uma aliança profunda comigo. Tempo de promessa, irmão, é assumir alianças ainda mais profundas no Senhor. Porque quando você tem alianças profundas, o teu destino é crescer de glória em glória. É você crescer, 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 até se tornar dia perfeito. Vai chegar o tempo perfeito na sua vida, o tempo ideal, mas você precisa pegar e se submeter a alianças profundas. E diga, aliança tem custo. Tem custo. Não existe aliança sem dor. Por que é que tem que pegar a faca e cortar o prepúcio? E não me peça para explicar prepúcio. Quem não sabe, pergunta em casa, que eu não vou explicar aqui agora. Agora não.
vai ter sangue, a aliança tem que ter sangue. Um casamento para ser alegre, irmão, tem que ter muita doação, só não pode ter sangue no nome de Jesus, tá? Tá. Mas vai ter que ter sacrifício, tem que ter entrega. Uma empresa que prospera tem que ter sacrifício, tem que ter entrega. Uma pessoa que faz um mestrado, doutorado, tem que ter sacrifício, tem que ter entrega. Deus se manifesta no meio de alianças. Eu já disse isso para você milhares de vezes nessa igreja. Quem honra a aliança alcança a promessa. Quem honra a aliança é abençoado. Nós somos um povo aqui que tem uma aliança com Deus, amém? Amém? Quando esse povo faz a aliança, Deus diz: chegou o fim do deserto. E aí eu termino lendo os mesmos textos que eu li no começo, verso 9 do capítulo 5. E é Deus dizendo para você, eu vou aqui adaptar para você, hoje, Deus removeu a sua humilhação sofrida no seu deserto, como profeta hoje. Se você quer, já vai ficando de pé, já vai recebendo o que eu estou liberando sobre a sua vida. Deus está removendo a sua humilhação no seu período de deserto. As pessoas que te acusaram vão reconhecer que Deus está presente na sua vida. As pessoas que te humilharam, irmão, vão te honrar. Eu vejo pessoas sendo honradas, eu vejo mesas preparadas em ambientes adversos, porque a Bíblia diz que Ele tem preparado uma mesa diante dos seus inimigos. Você que passou no tempo de deserto, vale da sombra da morte, Deus tem águas tranquilas e tem a provisão dos pastos verdejantes para você. Hoje Deus está cessando o seu tempo de humilhação no nome de Jesus. A Bíblia diz, no verso 6, que os israelitas andaram 40 anos pelo deserto. 40 anos. Eu creio que não tem ninguém aqui com 40 anos de deserto. Então não reclame do tempo do seu deserto, senão Deus vai te dar 40 anos de deserto. Mas Deus está dizendo que um deserto de 40 anos teve fim. Se o de 40 anos teve fim, o seu também terá fim. Diga, o meu deserto tem um fim, e eu não vou morrer dele, eu vou viver para ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na minha casa, no nome de Jesus. Olha, ele continua dizendo, pois o Senhor lhe havia jurado, que eles não veriam a terra prometida, para quem? Para quem murmurasse e andasse em desobediência, mas quem se alinhou ao Senhor, acessou a terra onde há leite, mel e há com fartura. Eu quero declarar que o seu tempo de fartura chegou. O seu tempo de fartura chegou. Um tempo de doçura sobre a sua boca. Um tempo de mel sobre você. A sua vida vai ter sabor, irmão. Vai ter sabor. A sua vitória vai ter sabor de mel. Aleluia.